graça e paz, tudo bem? Bem-vindo ao Rema 365 e hoje abordaremos algo muito interessante que está nos capítulos 41 até o 44 do livro do profeta Jeremias. Trata-se de uma história bárbara, uma situação difícil de se lidar. Um homem chamado Gedalias é assassinado brutalmente por um outro homem chamado Ismael. Ismael comete grande traição e assassina não somente Gedalias, mas também todos os homens que estavam com ele, ali num momento de jantar. Uma cena cruel, bárbara. E trata-se de um homem importante. Gedalias havia sido colocado pelo rei como governador daquele povo. Estamos falando da Babilônia. E isso trouxe grande revolta, e um homem chamado Joanã, juntamente com o exército e os principais do povo, foram atrás buscar vingança contra Ismael, o perseguiram, mas não o alcançaram. Ismael levou como refém parte do povo, entre eles mulheres e crianças, e lá na frente ele os libertou. E naquele momento, o povo, Joanã e todas as pessoas buscaram ir para o Egito. A intenção era fugir dali, ir embora daquele local. Mas antes disso, no capítulo 42, foram buscar conselho e chamaram o profeta Jeremias e pediram a ele que orasse. O texto começa a ficar cada vez mais interessante porque a tônica da mensagem vem daí. Obediência à palavra de Deus. Pediram para que Jeremias orasse e o que Deus dissesse, eles obedeceriam. Então Jeremias foi orar. Passado algum tempo, Jeremias volta com a resposta da parte de Deus para aquele povo. E a resposta foi a seguinte: não é para ir para o Egito. E naquele momento, uma outra revolta foi gerada no coração daquelas pessoas. Inclusive, se levantaram contra o próprio profeta Jeremias, dizendo que aquela palavra era algo armado, que aquilo não vinha de Deus, ou seja, não aceitaram a palavra. E dali em diante surge a resposta da parte de Deus diante daquela postura. No capítulo 43, você vai ver Deus dizendo claramente o que aconteceria se eles fossem. E no 44 é o desfecho de ficar com aquilo que era desejo pessoal e não com aquilo que era vontade divina. E de fato me chama a atenção o seguinte: você se lembra do rei Saul? Quando o profeta Samuel deixou bem claro que era para esperá-lo, que era para que ele aguardasse, e Saul, debaixo da pressão, tomou uma atitude pessoal, e aquilo lhe custou o reino. Queridos, debaixo de pressão, debaixo de tormenta, é natural a nossa alma gritar. Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E sempre debaixo de pressão, seremos tentados a tomar uma medida paliativa baseada nos nossos sentimentos. É óbvio que aquele povo havia sido machucado por toda aquela barbárie. Porém, quando Deus entra em ação, ele é capaz de restaurar, transformar, modificar. E quando o profeta vem e diz o que Deus queria, entenda, nem sempre o que Deus vai dizer vai estar em acordo com aquilo que você gostaria que fosse. Isso também deve ser contado como algo a se esperar. Porque quando a pressão vem, a nossa alma aflita tenta criar caminhos, e na verdade são atalhos. Toda medida paliativa trará um conforto momentâneo, mas lá na frente, um grande arrependimento de não ter sido feito a coisa certa. Deus está guiando o seu povo a dias melhores. E mesmo debaixo de toda a pressão e ameaça que o mundo propõe, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A graça dele nos basta e o seu poder
se aperfeiçoa no meio da fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Essa história me remete a um texto antigo que diz: credes em Deus, estareis seguros. Crede em meus profetas e prosperareis. É interessante. Às vezes, Deus usa a boca de alguém para falar comigo e com você. E porque estamos armados por dentro, rejeitamos a palavra. Irmãos, o que importa é que quando a palavra venha, você a receba de coração. Nem sempre será fácil ouvir e aceitar. Porém, irmãos, quando a gente vai buscar de Deus confirmação daquilo que está sendo dito, e o Senhor confirma em nosso coração, ainda que pareça loucura, faça o que Deus disse. Queridos, o que Deus disse para aquele povo depois é que eles seriam feridos, não porque Deus tinha vontade naquilo. Deus não tem pacto com a destruição, Deus não é mau, Deus é bom em todo o tempo, o nosso Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Porém, ele avisou, lá vocês serão mortos por causa das guerras, por causa das doenças, por causa da fome. Ainda que parecia ser o lugar ideal, irmãos, quando Deus não está envolvido, se torna o pior lugar da nossa vida. É natural, debaixo de pressão e debaixo de ameaça, a gente querer fugir da situação. Aqueles homens queriam fugir daquela situação. Mas o Senhor usou a boca de Jeremias para dizer a verdade. Nem sempre a verdade te conforta imediatamente, mas ela pode ser que te confronte. Porém, o confronto aceito gera um conforto futuro. Aleluia? Então guarde isso no seu coração. Obedeça independentemente daquilo que pareça ser. Se Deus falou, eu creio. Os homens fazem planos, mas do Senhor vem a palavra final. Guarde isso no seu coração, seja obediente em tempo e fora de tempo, pois o melhor de Deus está para se manifestar todas as vezes que a gente decide obedecer.